Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde falaremos sobre cultura, mais precisamente com o livro Notas para a Definição de Cultura, de T.S. Eliot, um poeta e escritor inglês que teve grande influência no século XX, é um nome bastante conhecido. Ele se aventurou nesse livro para falar um pouco mais sobre cultura. Lançado em 1948, ele já conseguia antever os processos, o rumo para onde a cultura iria. Esse livro é excelente e serve muito para entendermos o porquê da cultura estar como está hoje, principalmente na Europa, onde vários dos valores foram destruídos. Como que o livro está dividido? Ele possui aproximadamente 6 capítulos principais, onde Eliot vai falar sobre o que é cultura, as partes que influenciam, as partes principais que influenciam e compõem, formam a estrutura da cultura. Quais são essas partes? São a religião, as diversas classes de pessoas e as regiões onde elas moram. Esses 3 pontos são os principais para criar, para formar uma cultura. Ele irá tentar responder à pergunta: existem condições permanentes que são responsáveis para manter uma alta cultura ou para desenvolver uma cultura? E logo de início ele também nos mostra que qualquer tentativa de padronização, de imposição de cultura não dá certo. A cultura deve se desenvolver naturalmente. Cada pessoa desenvolvendo a sua habilidade, a sua arte, o seu modo de viver, sem se deixar ser influenciado por um grupo formador de opinião. Logo no início também teremos um capítulo falando a respeito das classes, as diversas classes que existem dentro das sociedades. Ele mostra que a primeira classe que é responsável para formar a cultura de um cidadão é a família, né? O indivíduo nasce, já tem contato com a sua família, com seus costumes, os seus modos, e ali ele já vai adquirindo uma certa cultura. Ele também nos fala que cada indivíduo possui um certo tipo de cultura. Esses indivíduos formarão uma determinada classe, essas classes também terão culturas diferentes e o conjunto de diversas classes irá formar a cultura de uma sociedade. Então o importante no estudo é a cultura de uma sociedade, pois ela irá abarcar todos os pontos benéficos de um grande conjunto de pessoas que vive numa região, num país, num continente. A partir do momento que as culturas foram se desenvolvendo no passado, começou a haver uma diferenciação entre culturas mais avançadas e culturas primitivas. Nas culturas mais avançadas, os filhos começaram a seguir profissões diferentes das que seus pais exerciam. Então eles começaram a ter contato com novos mestres, novos professores, para aprender uma nova arte, uma nova profissão, ter um novo modo de vida. E a partir do momento que ele começava a aprender esse novo modo de vida, ou melhor dizendo, quando ele começava a aprender essa nova técnica, essa nova profissão, ele consequentemente aprendia um novo modo de vida, que era o modo de vida daquele professor, daquele mestre. Então não era só apenas a técnica daquela profissão, daquela arte que era transmitida. Era todo um hábito, um modo que o mestre utilizava para viver. E isso foi formando novas culturas. Algo que está sendo muito afetado atualmente com a educação padronizada e igual para todos. Ele também irá falar sobre isso mais para frente, no último capítulo do livro. Quando ele fala sobre região, ele defende ferozmente a existência das diversas culturas satélites, que são culturas diferentes de uma cultura dominante ou cultura maior em uma determinada região. Ele dá muito o exemplo da Inglaterra. Ele mostra que se a Inglaterra não tivesse os países que formam o Reino Unido, a Irlanda, a Escócia, o país de Gales, ao redor, nas cercanias da Inglaterra, ela não seria a grande cultura, ou melhor, eles não seriam a grande cultura que são hoje.
ou que eram, pelo menos naquela época. Então, a importância das culturas satélites ou regionais é de suma importância para a manutenção e troca de experiências entre diversas culturas. Essas regiões satélites devem manter a sua língua, devem manter a sua língua literária. Eles não devem simplesmente acatar e implantar uma nova cultura na sua região. Eles devem manter os seus costumes, os seus modos de vida e principalmente essa sua língua, para conseguir perpetuar aquela cultura daquele local. E essa troca de informações com uma cultura maior, mais avançada, irá fazer florescer, irá fazer ocorrer um grande progresso na cultura de um modo geral. Então temos a seguinte citação: uma diversificação entre as comunidades humanas é essencial para a provisão do incentivo e do material para a odisseia do espírito humano. Outras nações de hábitos diferentes não são inimigas, são dádivas dos céus. Os homens requerem de seus vizinhos algo assaz semelhante para ser entendido, algo assaz diferente para provocar a atenção, e algo grande o bastante para fazer jus à admiração. Essa citação é de Whitehead, em Science and the Modern World. Já no terceiro ponto, a respeito da religião, o autor vai nos mostrar a sua tremenda importância e a sua relação com a cultura. Ele mostra que praticamente cultura e religião são uma coisa só, pois quando você está defendendo uma cultura, você consequentemente está defendendo uma religião. Aquela religião que mantém a cultura de uma determinada nação, de um determinado país. E que dentro dessa mesma religião devem haver também pontos de vista diferentes. Ele nos dá um exemplo bem claro a respeito do protestantismo que surgiu a partir do século XVI e a consequente evolução nas artes europeias, na grande ascensão das artes que ocorreram no continente a partir daquele século. Tudo isso foi por conta desse conflito, esse conflito benéfico entre as religiões, entre os pontos de vista, que só trouxeram benefícios para a sociedade. Nos capítulos finais ele também vai falar sobre política e educação e sua relação com a cultura. Ele vai mostrar como que a cultura podia ser utilizada como um instrumento político para ajudar determinados fins. E que a educação também poderia ajudar, influenciar na direção que eles gostariam que uma cultura fosse. Então existem alguns pontos de vista, 5 pontos de vista que eram muito comentados na época. Eliot vai nos apresentar esses pontos de vista e comentar mais a respeito deles. Aonde naquela época eles já queriam manter uma educação padronizada igual para todos. E, consequentemente, tendo essa educação padronizada igual para todos, a cultura não iria se desenvolver, iria ser extremamente prejudicial para a cultura. Além disso, iria praticamente retirar a autoridade da família, pois ela não teria mais a responsabilidade ou a capacidade de educar a criança. Isso seria responsabilidade do governo, além de retirar também todos os hábitos, costumes, o lazer, a forma de entretenimento, de esportes, de participação de espetáculos, todos esses pontos que também fazem parte da formação de uma cultura, e não apenas a educação. São diversos pontos que compõem a cultura. Quando existe uma normatização que é implantada por algum órgão superior, o resultado não será satisfatório. E por fim, ele fala sobre a unidade da cultura europeia, a importância que ela tinha e o caminho que ela estava tomando, de acordo com os programas que estavam sendo planejados. O livro foi lançado em 1948. Então eu acredito que naquela época já tinha informações a respeito das Nações Unidas. Não fica claro no livro se Eliot estava se dirigindo diretamente a ela ou não, mas ele foi muito rigoroso em relação a essa normatização.
de uma cultura europeia. Para ele, a cultura europeia era aquele grupo de nações com diversas culturas diferentes que estavam sob a regência, sob o domínio de uma religião comum, a cristandade. Então ele vai reforçar muito esse ponto, a cristandade que manteve e que ajudou no florescimento da cultura europeia. E que se ocorresse qualquer coisa, qualquer tentativa de imposição de um novo modo de viver, de uma nova cultura, não daria certo. Então eu vou finalizar o livro de hoje com uma citação profética, vamos dizer assim, de Eliot. Não acredito que a cultura da Europa poderia sobreviver ao completo desaparecimento da fé cristã. E estou convencido disso. Não apenas porque eu mesmo sou cristão, mas enquanto estudioso da biologia social. Se o cristianismo se for, toda a nossa cultura irá com ele. Então será preciso começar de novo, dolorosamente, e não se pode vestir uma nova cultura pronta. Thomas Stearns Eliot.